Bom dia, Haribol, Prabhu Marcos Hanuman, reverências. Estou falando aqui com Prabhu Paravyoma. Reverências a todos. Vamos cantar um pouco e depois seguir. Sérgio Azevedo, Hare Krishna. Sanatani. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jasodanandana Braja Janaranjana. Jasodanandana Braja Janaranjana. Jamunatira Vanachari. Jamunatira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jasodanandana Braja Janaranjana. Jasodanandana Braja Janaranjana. Jamunatira Vanachari. Jamunatira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jasodanandana Braja Janaranjana. Jasodanandana Braja Janaranjana. Jamunatira Vanachari. Jamunatira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari.
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol, acho que está tudo em ordem com a transmissão, não é? Então nós vamos dar continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam. Hoje leremos 2 versos. Jai, obrigado Marcos. Obrigado. Leremos o verso 27 e o 28 do capítulo 14. Canto 3. Este capítulo intitula-se A Gravidez de Diti ao Anoitecer. Então, o sânscrito do verso 27. Jasya navadya charitam manishino grinantya vidya patalam vibhitsavaha nirasta samyatishayopi jad swayam pishacha charyam acharat gati satam. A tradução das palavras: Jasya, cujo,
Anavadya, impecável. Acharitam, caráter. Manishina, grandes sábios. Grinanti, seguem. Avidya, ignorância. Patalam, massa. Bibhitsavaha, desejando desmantelar. Nirasta, anulado. Samya, igualdade. Atishayaha, grandeza. Api, a despeito de. Yat, como. Swayam, pessoalmente. Pishacha, diabo. Charyam, atividades. Acharat, executadas. Gatihi, destino. Satam, dos devotos do Senhor. A tradução: embora ninguém no mundo material seja igual ou superior ao Senhor Shiva, e embora seu caráter impecável seja seguido por grandes almas para desmantelar a massa de ignorância, não obstante, ele permanece como se fosse um diabo para salvar todos os devotos do Senhor. Eu vou repetir a tradução. Embora ninguém no mundo material seja igual ou superior ao Senhor Shiva, e embora seu caráter impecável seja seguido por grandes almas para desmantelar a massa de ignorância, não obstante, ele permanece como se fosse um diabo para salvar todos os devotos do Senhor. Significado de Srila Prabhupada. As características incivilizadas e diabólicas do Senhor Shiva não são abomináveis em absoluto, porque ele ensina aos devotos sinceros do Senhor a como praticar o desapego do gozo material. Ele chama-se Mahadeva, ou o maior de todos os semideuses, e ninguém é igual ou superior a ele no mundo material. Ele é quase igual ao Senhor Vishnu. Embora sempre se associe com Maya, Durga, ele está acima do estágio reativo dos três modos da natureza material. E embora esteja encarregado de indivíduos diabólicos, situados no modo da ignorância, ele não é afetado por tal associação. Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna, Luiz. Reverências. Agora vamos ao verso 28. Hasanti jasya charitam hi durbhagaha swatmam ratasya vidushasamihitam jair vastra malyabhara na nulipanaihi swabhojanam Swatmatayo palalitam. Vou tentar ler esse verso mais uma vez. Hasanti jasya charitam hi durbhaga swatmam ratasya vidushasamihitam jair vastra malya harana nulipanai Swabhojanam Swatmatayo Palalitam.
Hasanti zombam de jasya cuja acharitam, atividade, hi, certamente, durbagaha, os desventurados, swa atman, no eu, ratasya, de alguém absorto, avidushaha, não sabendo, samihitam, seu propósito, jaihi, por quem, vastra, roupas, malha, guirlandas, abharana, adornos, anu, esses luxuosos, lipanaihi, com cosméticos, swabhojanam, comestível pelos cães, swaatmataya, como se fosse o eu, upalalitam, acariciado. A tradução: não sabendo que ele está absorto em seu próprio eu, os tolos e desventurados zombam dele. Tais tolos dedicam-se a manter o corpo, que é comestível pelos cães, com roupas, adornos, guirlandas e cosméticos. Eu vou ler mais uma vez a tradução. Não sabendo que ele, aqui estamos nos referindo ao Senhor Shiva, não sabendo que ele está absorto em seu próprio eu, os tolos e desventurados zombam dele. Tais tolos dedicam-se a manter o corpo, que é comestível pelos cães, com roupas, adornos, guirlandas e cosméticos. Significado de Srila Prabhupada. O Senhor Shiva jamais aceita roupas luxuosas, guirlandas, adornos ou cosméticos. Mas aqueles que são viciados em decorar o corpo, que finalmente será comido pelos cães, mantêm-no com muito luxo, como se ele fosse o eu. Embora não compreendam o Senhor Shiva, tais pessoas se aproximam dele para obter confortos materiais luxuosos. Há dois tipos de devotos do Senhor Shiva. Uma classe é a dos materialistas grosseiros, que só se aproximam do Senhor Shiva a fim de conseguir conforto para o corpo. E a outra classe deseja tornar-se una com ele. A maioria deles são impersonalistas e preferem cantar Shivoham, que significa eu sou Shiva. Ou, após a liberação, tornar-me-ei uno com o Senhor Shiva. Isso está entre aspas. Ou eles cantam Shivoham, eu sou Shiva, ou então eles cantam, após a liberação, vou me tornar Shiva, ou Senhor Shiva. Em outras palavras, geralmente os karmis e os gyanis são devotos do Senhor Shiva, mas não compreendem adequadamente o verdadeiro propósito da vida dele. Às vezes, os supostos devotos do Senhor Shiva imitam-no ao usar tóxicos venenosos.
Certa vez, o Senhor Shiva engoliu um oceano de veneno. E assim, seu pescoço tornou-se azul. Os Shivas de imitação tentam segui-lo ingerindo veneno ou venenos diferentes. E deste modo se arruinam. O verdadeiro objetivo do Senhor Shiva, vou ler, o verdadeiro objetivo do Senhor Shiva é servir a alma das almas, o Senhor Krishna. Ele deseja que todos os artigos luxuosos, tais como boas roupas, guirlandas, adornos e cosméticos, sejam dados somente ao Senhor Krishna. Pois Krishna é o verdadeiro desfrutador. Ele nega-se a aceitar tais artigos luxuosos. Ele, o Senhor Shiva. Porque eles destinam-se unicamente ao Senhor Krishna. Contudo, como não conhecem este propósito do Senhor Shiva, os tolos ou zombam dele ou tentam imitá-lo inutilmente. Srila Prabhupada Ki Jai. Oma Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chaksur Unmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na região mais obscura de ignorância e meu mestre espiritual abre meus olhos com a luz, com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutali Srimati Hridayananda Goswami Iti Namini. Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nashini. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutali Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namini. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarini. Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu vou repetir os versos. O verso 27. Jasya navadya charitan manishino grinantya vidya patalam divitsabaha nirasta samyatishayo pi yat swayam pishachacharyam acharadgati satam. Embora ninguém no mundo material seja igual ou superior ao Senhor Shiva, e embora seu caráter impecável seja seguido por grandes almas para desmantelar a massa de ignorância, não obstante, ele permanece como se fosse um diabo para salvar todos os devotos do Senhor. Esse foi o verso 27. O verso 28.
hasanti jasya charitan hi durbhaga satmam ratasya vidusha samihitam jair vastra malya bharana nulipanaihi swabhujanam swatmatayo palalitam. Não sabendo que ele está absorto em seu próprio eu, os tolos e desventurados zombam dele. Tais tolos dedicam-se a manter o corpo, que é comestível pelos cães, com roupas, adornos, guirlandas e cosméticos. Bom, vamos conversar um pouco sobre esses versos. Sem uma orientação apropriada, é muito provável que nos enganemos e ainda bem que temos a orientação mais apropriada possível, né? Que é o Srimad Bhagavatam com comentários de Srila Prabhupada e de seus seguidores fiéis. Então, nesse ponto aqui, estamos ouvindo sobre o Senhor Shiva, as glórias do Senhor Shiva. É um momento em que Diti pressiona Kashyapa em busca de satisfação sexual, e ele está considerando pontos relevantes, importantes aqui, para evitar isso. Que era um momento em que o Senhor Shiva estava ativo e ele queria evitar qualquer tipo de ofensa ao Senhor Shiva. E aqui ele está glorificando o Senhor Shiva. Para tentar fazer Diti mudar de ideia. Né? Mas vamos nos ater a alguns pontos aqui desses dois versos. Primeiro, que a grandiosidade do Senhor Shiva fica oculta devido ao aspecto adotado, aspecto externo do Senhor Shiva, né? Adotado por ele, né? E como, por exemplo, a forma como ele se veste, mantém seu corpo com a poeira de crematórios então é muito é uma imagem que certamente pode esconder ou esconde de fato a grandiosidade
do Senhor Shiva, que é aqui descrito como ele é o melhor, o maior dos devotos. Ele quer, em última análise, o prazer do Senhor Krishna. Eu vou seguir aqui as palavras de Srila Prabhupada e aí a gente vai falando um pouco, tá? Nesse primeiro verso, ele diz o seguinte: as características incivilizadas e diabólicas do Senhor Shiva não são abomináveis em absoluto. Primeira coisa, devemos entender que essas características externas que parecem incivilizadas e diabólicas, elas de fato não são abomináveis. Então, é uma informação séria e importante que devemos levar em conta. E aqui Prabhupada explica por quê. Ele diz porque ele, o Senhor Shiva, ensina aos devotos sinceros do Senhor como praticar o desapego do gozo material. Tá? Muito embora o Senhor Shiva seja o mais poderoso, ele nem aceita uma residência, mesmo tendo como consorte Parvati ou o Durga, que o segue, né? E vive numa situação externa de austeridade. Ele não aceita adereços como guirlandas, como flores, Então ele ensina, aqui Prabhupada está dizendo, ele ensina aos devotos sinceros do Senhor a como praticar o desapego do gozo material. É uma grande lição que podemos aprender com o Senhor Shiva. Ele chama-se Mahadeva, ou o maior de todos os semideuses. Eis o termo, Mahadeva. E ninguém é igual ou superior a ele no mundo material. Ele é quase igual ao Senhor Vishnu. É dito que o Senhor Vishnu pode ser comparado aqui ao leite, e o Senhor Shiva ao leite transformado em iogurte. Iogurte também é leite, mas num estado diferente. Então, embora o iogurte não seja exatamente o leite, ele é quase o leite. Então, utiliza-se essa comparação para que possamos entender a posição exaltada do Senhor Shiva. Embora sempre se associe com Maya, Durga, ele está acima do estágio reativo dos três modos da natureza material. E embora esteja encarregado de indivíduos diabólicos, situados no modo da ignorância, esse é o grande serviço do Senhor Shiva. Ele cuida dessas entidades vivas. Não é um serviço para qualquer um. Ele não é afetado por tal associação. Então, alguns pormenores das características do Senhor Shiva. E devemos compreender sua grandeza, que fica deveras oculta, não é? Por conta de seu aspecto externo, por conta de sua associação com esses seres demoníacos. Mas aqui está claro, ele não é afetado por tal associação.
E mesmo em contato com Durga, com Maya, ele também não é afetado. Ele está, aqui é dito que ele está acima do estágio reativo dos 3 modos da natureza material. Então, o Senhor Shiva é de fato grandiosíssimo, se pudermos compreendê-lo como ele é, da maneira como está sendo revelado aqui no Srimad Bhagavatam. Esse foi o primeiro verso. Eu vou ler agora o segundo e vamos acompanhar também o que Srila Prabhupada diz. Não sabendo que ele está absorto em seu próprio eu, os tolos e desventurados zombam dele. Tais tolos dedicam-se a manter o corpo, que é comestível pelos cães. Esses tolos procuram manter seus corpos com roupas luxuosas, adornos, guirlandas e cosméticos. São os tolos que zombam do Senhor Shiva, que mantêm seus corpos, muito embora tais corpos sejam comestíveis pelos cães, abutres. Srila Prabhupada diz o seguinte: o Senhor Shiva jamais aceita roupas luxuosas, guirlandas, adornos ou cosméticos. Mas aqueles que são viciados em decorar o corpo, que finalmente será comido pelos cães, mantêm-no com muito luxo, como se ele fosse o eu. Com esse famoso verso, Jasyatma Buddhi Kunapi Tridhatuke. Tridhatuke são 3 elementos, Muku, Bilis e Ar. Swadi Kala Tradishu Bhoma Idyadi. Yatirtha Buddhi Salilena Karhichit Janei Swabhi Gyesu Saiva Gukaraha. É um verso importante, Srimad Bhagavatam, que fala sobre aquele que está nessa plataforma, não é, de confundir o corpo com o próprio eu. Não é? O lugar onde o corpo nasce como digno de adoração. O corpo que é formado por 3 elementos, muco, bilis e ar. O lugar onde o corpo nasce. Os parentes como subprodutos do corpo. Esse tipo de consciência. Janei Swabhi Gyesu Saiva Gukaraha. Revela uma mentalidade similar a Gukaraha, quer dizer, asnos, vacas, e Karaha, asnos. Esse é um verso interessante, que bem citado, que mostra a mentalidade de uma pessoa que vive aceitando o corpo como se fosse o próprio eu. O corpo que finalmente será devorado por abutres, por cães, por vermes. Então aqui, Prabhupada diz, e essas pessoas viciadas em decorar o corpo, que finalmente será comido pelos cães, mantêm-no com muito luxo, como se ele fosse o eu. Embora não compreendam o Senhor Shiva, tais pessoas se aproximam dele para obter confortos materiais luxuosos. Então eles buscam a associação do Senhor Shiva com o propósito de manter seus corpos que não passam, não é, de alimento para vermes, para abutres, assim. É uma crítica a esses tolos, não é?
Há dois tipos de devotos do Senhor Shiva. Uma classe é a dos materialistas grosseiros, que só se aproximam do Senhor Shiva a fim de conseguir o conforto para o corpo. Mas tem uma outra classe. Essa classe deseja tornar-se una com o Shiva, com o próprio Senhor Shiva. A maioria deles são impersonalistas e preferem cantar Shivoham, Shivoham, eu sou Shiva. Ou então eles cantam, após a liberação vou me tornar uno com o Senhor Shiva. Então essas duas classes de devotos do Senhor Shiva, de pessoas que se aproximam do Senhor Shiva. Em outras palavras, geralmente os karmis e os gyanis são devotos do Senhor Shiva, mas não compreendem adequadamente o verdadeiro propósito da vida dele. Às vezes, os supostos devotos do Senhor Shiva imitam-no ao usar tóxicos venenosos. Então aqui Prabhupada comenta sobre o extraordinário passatempo, né, do Senhor Shiva. Sabemos que quando o oceano de leite foi batido, esse passatempo realmente mirabolante, extraordinário, né, da batedura do oceano de leite. Então, enquanto esse oceano estava sendo movimentado, batido, saíram muitas coisas de lá. Surgiram muitas coisas e em um dado momento muito veneno surgiu, que iria acabar com tudo. Então o Senhor Shiva foi a pessoa que salvou o universo bebendo esse veneno. Certa vez o Senhor Shiva engoliu um oceano de veneno e assim seu pescoço tornou-se azul. Os Shivas de imitação, aqui Prabhupada diz, tentam segui-lo, ingerindo venenos. Mas o que acontece com esses Shivas de imitação? Eles simplesmente se arruinam, né? O verdadeiro objetivo do Senhor Shiva, então tem esse ponto aqui que é... O verdadeiro objetivo do Senhor Shiva é servir a alma das almas, o Senhor Krishna. Que personalidade, né? O Senhor Shiva. Esse objetivo às vezes fica oculto por conta dos aspectos externos do Senhor Shiva. Mas aqui, Prabhupada está deixando claro aqui para nós, o verdadeiro objetivo do Senhor Shiva é servir a alma das almas. O Senhor Krishna, ele deseja que todos os artigos luxuosos, tais como boas roupas, guirlandas, adornos e cosméticos, sejam dados somente ao Senhor Krishna, pois Krishna é o verdadeiro desfrutador. Isso está num verso emblemático de Bhagavad Gita, último verso do capítulo 5 de Bhagavad Gita. Bhaktaran jagyatapasam sarva loka maheshwaram suhrid. Bhaktaran jagyatapasam sarva loka maheshwaram. E que todos os sacrifícios e austeridades destinam-se finalmente ao Senhor. Eu sou o verdadeiro beneficiário de todos os jagyas e tapasya.
Depois Krishna diz, Sarva Loka, Sarva quer dizer todos loucos, todos os planetas com seus respectivos semideuses, Maheshwaram. Eu sou o proprietário. Sugridam Sarva Bhutanam, eu sou bem-querente de Sarva Bhutanam, de todos os seres vivos. Gyatwamam, quem me vê dessa maneira, quem me vê assim, Gyatwamam Shantim Richati, alcança a paz. Um verso importantíssimo de Bhagavad Gita. E aqui Prabhupada diz, o Senhor Shiva, ele quer que todas as coisas que são todos os artigos luxuosos, como boas roupas, guirlandas, adornos e cosméticos, sejam dados somente ao Senhor Krishna, pois Krishna é o verdadeiro desfrutador. Então a consciência do Senhor Shiva está completamente de acordo com Bhagavad Gita. Ele nega-se a aceitar tais artigos luxuosos, o Senhor Shiva não aceita, porque eles destinam-se unicamente ao Senhor Krishna. Contudo, como não conhecem esse propósito do Senhor Shiva, os tolos ou zombam dele ou tentam imitá-lo inutilmente. Então aqui nós estamos tendo uma visão panorâmica daqueles que seguem o Senhor Shiva e do próprio Senhor Shiva. Não é como no verso anterior a esses dois aqui, que é muito também, o Senhor Shiva é muito louvado, vale a pena a gente lembrar. Olha só, o Senhor Shiva não considera ninguém como seu parente, todavia não há ninguém que não esteja relacionado com ele. Ele não considera ninguém como muito favorável ou abominável. Nem favorável, nem abominável. Nós adoramos respeitosamente os restos de seu alimento e fazemos votos de aceitar aquilo que é por ele rejeitado. Aqui nós estamos ouvindo sobre as glórias desse maravilhoso devoto que é o Senhor Shiva. Então, eu vou passar de novo por esse significado que deve ter sido lido ontem, não, ontem foi domingo, né? Na última aula do Srimad Bhagavatam. Aqui ele diz, Kashyapa Muni está informando a sua esposa que o simples fato de o Senhor Shiva ser seu cunhado não devia ser motivo para incentivá-la a ofendê-lo. Que era, Diti estava pressionando Kashyapa Muni para uma prática que naquela ocasião específica certamente ofenderia o Senhor Shiva. Então ele está tentando persuadi-la para recuar. E aqui ele está falando sobre, não vamos fazer isso com o Senhor Shiva. Kashyapa a advertiu de que na verdade o Senhor Shiva não está ligado a ninguém, nem tampouco alguém é seu inimigo. Uma vez que ele é um dos três controladores dos afazeres universais, ele é igual para com todos. Sua grandeza é incomparável, visto que ele é um grande devoto da Suprema Personalidade de Deus. Tá? Nós ouvimos isso várias vezes, muitas vezes, sobre essa posição super exaltada do Senhor Shiva. Se diz que o Senhor Shiva é o maior entre todos os devotos da personalidade de Deus. Assim, os restos de alimento deixados por ele são aceitos pelos
outros devotos como Mahaprasada, ou grande alimento espiritual. Os restos de alimento oferecidos ao Senhor Krishna chamam-se prasada, mas quando a mesma prasada é comida por um grande devoto, como o Senhor Shiva, ela chama-se também Mahaprasada. O Senhor Shiva é tão grandioso que não liga para a prosperidade material, pela qual todos nós tanto ansiamos. Esse é o cálculo que se faz nessa existência material. Não é? Você é alguém se você prospera materialmente. Esse é o cálculo da vida, da rasteira vida materialista. E aqui o Senhor Shiva é tão grandioso que não liga para essa prosperidade material, pela qual todos nós tanto ansiamos. Aqui são palavras de Prabhupada. Parvati, que é a personificação da poderosa natureza material, está sob seu pleno controle, como sua esposa. Mas ele não a usa nem sequer para construir uma casa. Ele prefere permanecer sem abrigo. E sua grande esposa também concorda em viver com ele humildemente. As pessoas em geral adoram a deusa Durga, a esposa do Senhor Shiva, em troca de prosperidade material, mas o Senhor Shiva a ocupa em seu serviço, sem desejo material. Ele simplesmente adverte a sua grande esposa que de todos os tipos de adoração, a adoração a Vishnu é a mais elevada. E mais ainda, que esta é a adoração... E mais ainda, mais elevada que a adoração a Vishnu, é a adoração a um grande devoto ou qualquer coisa relacionada com Vishnu. Haribol, Mahadeva, Senhor Shiva, que, como se diz, arrebenta, não é? Como um devoto maravilhoso. Nós sabemos, existem muitas passagens nas Escrituras que deixam clara a posição do Senhor Krishna. Mesmo quando Krishna esteve aqui, ele deixou isso muito claro, que ele está acima de todos os semideuses. Quando menosprezou, quando destruiu o orgulho de Indra, erguendo com o seu dedinho, né? Brigando com Indra com o dedo mais fraco da mão esquerda, erguendo Govardhana, a colina de Govardhana. Tá? Então, a posição de Krishna é sempre aclarada, não é? Nós devemos entender a posição do Senhor Krishna e estamos aprendendo aqui com o próprio Senhor Shiva. Kashyapa está revelando essa posição do Senhor Shiva, que está completamente de acordo com a fala do próprio Krishna no Bhagavad Gita, quando ele diz Bhuktaranja Jagyatapasan Sarva Loka Maheshvara, eu sou o verdadeiro beneficiário de todos os sacrifícios e austeridades. E eu sou o proprietário de tudo. Essa consciência que nos faz ver as coisas assim, como Krishna, como a fonte de tudo, como proprietário supremo. Quando vemos as coisas assim, então o cálculo que fazemos para as nossas ações é diferente do cálculo feito por aqueles que não veem dessa maneira, por materialistas. Como aqui foram descritos karmis, gyanis, que praticamente tornam-se devotos do Senhor Shiva. Eles não podem ver
não é? Os fatos como eles são. O Senhor Shiva, com toda a sua grandiosidade, ele está meditando continuamente no Senhor Vishnu, em Krishna. E seu desejo é que ofereçamos os artigos luxuosos, roupas luxuosas, guirlandas, essências, fragrâncias e tantas que ofereçamos para Krishna. E esse é o propósito de um grande devoto. E devemos aprender essa lição, não é? E não nos confundirmos como os tolos seguidores do Senhor Shiva que buscam sua associação unicamente para ornamentar seus corpos materiais com artigos luxuosos e um corpo que sabemos claramente que é um problema, não é? Como esse verso que eu citei, Tridhatu, que quer dizer 3 elementos, muco, bilis e ar. Então devemos também apreciar e nos inspirar nessa postura desapegada do Senhor Shiva. Como o Prabhupada diz, ele nos ensina o desapego. Então tudo isso tudo isso é importante para a nossa prática do serviço devocional. Não é? Alguém pode perguntar, poxa, por que então não os devotos não adoram o Senhor Shiva? Quando adoramos a Krishna, estamos também adorando o Senhor Shiva e todos os outros semideuses. Essa seria a resposta. Os devotos, de fato, não adoram semideuses, a menos que queiram servir a Krishna, como as gopis fizeram, né? adorando a deusa Katyayani, acho que é, para obter o favor de Krishna. Então, por isso que os devotos respeitam. Nós recitamos todos os dias as ofensas que devemos evitar enquanto cantamos o santo nome de Krishna. Então, a primeira ofensa é blasfemar os devotos que têm dedicado suas vidas à propagação dos santos nomes. E a segunda, considerar que os nomes de semideuses, tais como o Senhor Shiva e o Senhor Brahma, estão à altura ou são independentes dos nomes do Senhor Vishnu. Então a resposta a essa pergunta, por que um devoto não adora o Senhor? Porque o devoto já está adorando o Senhor Krishna, cantando os seus nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Como orientado pelo próprio Senhor Krishna, que veio sob sua forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu e nos orienta nesta era de Kali Yuga. Devemos nos ocupar no Sankirtan Jagya, que é o canto do santo nome de Krishna. Então, quando cantamos Hare Krishna, devemos entender que já estamos satisfazendo a todos os semideuses. Não devemos achar insuficiente o cantar do santo nome de Krishna. Isso é
Isso é um erro de cálculo. Enquanto cantamos Hare Krishna, estamos de fato nos posicionando perfeitamente e adorando aquele que é a origem de todos os semideuses. É como, por exemplo, se pomos alimento no estômago, todos os membros do corpo estarão satisfeitos, não é? Então, quando adoramos Krishna, todos os semideuses, que são como diferentes membros do corpo do Senhor, na grande administração dos universos. Então, adorando o Senhor Krishna, certamente estamos atingindo, satisfazendo de forma perfeita a todos os semideuses. O resultado dessa adoração é perfeito. Tá? Então, porque ninguém pode dar para nós liberação dessa existência, liberação completa dessa existência material, a não ser Vishnu, o Senhor Krishna. Mesmo que alguém busque um semideus em troca de benefícios, mesmo que queira liberação, ele não conseguirá. Somente Krishna, seus santos nomes, pode de fato nos liberar do nascimento, da velhice, da morte, das doenças. Então, um devoto que está cantando o santo nome do Senhor, como diz essa segunda ofensa, ele deve considerar que já está perfeitamente situado. Perfeitamente. Ele não precisa se ater a detalhes com semideuses ou dar satisfação, como Krishna disse em Vrindavana: meu pai, vamos adorar a colina de Govardhana. Indra está fazendo... Krishna pregou uma filosofia, a Karma Mimamsa, um tipo de filosofia até ateísta. Mas Krishna quis provar que Indra e qualquer outro semideus depende de Krishna. Não, está sob o julgo de Krishna. Tá? Indra estava deveras orgulhoso com sua posição. Então, no momento de receber honras dos habitantes de Vrindavana com o Indra Jagya, o Indra Puja, Krishna resolveu, não é, parar com aquela oferenda. Então, vamos oferecer tudo para Govardhana. Embora os brahmanas tenham insistido, não, depois a gente faz algo para Govardhana, vamos agora, o Senhor Indra precisa de nossa atenção, ele tem derramado água de forma muito generosa, portanto temos boa colheita. Então, para que ele fique em paz e tranquilo, vamos adorá-lo. E Indra estava precisando de uma correção, estava tomado por orgulho e não pôde entender a posição de Krishna. Então Krishna mostrou ao mundo com esse passatempo maravilhoso que ele está acima dos semideuses. E se adoramos a Krishna, mesmo com a revolta terrível de Indra, que tentou afogar Vrindavana, todos os habitantes de Vrindavana, mas Krishna protegeu a todos e de forma espetacular, fazendo de Govardhana um grande abrigo, não é? Um guarda-chuva.
e ali ficou por vários dias. Então Indra desceu e cabisbaixo entregou os pontos, né? Pediu desculpas a Krishna. Então esse passatempo revela a posição de Krishna e devemos entender que a grandeza do Senhor Shiva, mas não podemos deixar de incluir nessa compreensão a posição humilde, subserviente, a posição maravilhosa do Senhor Shiva como um grande devoto. Então acho que a lição mais interessante aqui é essa, que o Senhor Shiva é um grande Vaishnava, um grande devoto. Tá bom? Eu acho que é isso que eu queria falar sobre esses dois versos. Aqui, Marcos Hanuman, eu agradeço assim a presença de vocês. Marcos faz um comentário. Sim, Marcos. Ele deixou aqui a referência do verso que eu citei. Jasyatma Bodhi Kunapi Tridhatuki. Srimad Bhagavatam 10:84. O verso 13. Valeu. Obrigado. Marcos Hanuman também disse aqui, lembrando também que a ganja, a maconha que o Senhor Shiva utiliza, é um veneno para os Vaishnavas. Sim. O que se pode oferecer a Shiva nesses horários que ele está passando com sua turma? Marcelo está perguntando. Olha, Marcelo, francamente, eu vou ficar devendo para você, mas se alguém aqui puder ajudar, tá? Eu penso o seguinte, se estivermos cantando Hare Krishna, o Senhor Shiva estará satisfeito. Se estivermos ocupados em serviço devocional, o Senhor Shiva estará satisfeito. Se estivermos honrando Krishna, como ele diz, com adornos, com roupas limpas, com incenso, com flores, com guirlandas, o Senhor Shiva estará satisfeito. Tá, pode ser. Vou cantar então, vou tocar o Marcos. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. O Marcelo está falando sobre música. Vamos lá. Yasomati Nandana Brajo Baronagara Yasomati Nandana Brajo Baronagara Ranjana Gana Gokul Ranjana Gana Gopi Paranadana Madana Manohara Gopi Paranadana Madana Manohara
Kaliyadamona vidana, Kaliyadamona vidana, Amala Harinam Amya Vilasa, Amala Harinam Amya Vilasa, Vansivadana Suvasa, Govinda Madhava Navanita Taskara, Govinda Madhava Navanita Taskara, Sundarananda Gopala, Jamuna Tatachara, Gopi Vasanahara, Jamuna Tatachara, Gopi Vasanahara. Esqueci a letra. Govinda Madhava Navanita Taskara, Govinda Madhava Navanita Taskara, Sundarananda Gopala, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Desculpe, eu perdi a letra. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada,
Srila Prabhupada. Jai. Depois eu preparo algo com mais segurança para vocês, tá? Um dia o Maharaj Chandramukha me pediu que fizesse um arranjo para Yasomati Nandana e foi esse arranjo, mas como já faz tempo, eu fiquei um pouco confuso. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Jai, Marcelo. Haribol, reverências. Paulo José. Falando alguma coisa? Prepare-se, 26 de novembro, terça-feira, Ekadasi, Utpana Ekadasi, jejum de feijões, cereais e derivados, desaparecimento de Sri Narahari Sharakara Thakura. Obrigado pela lembrança. Suman Shil, Hare Krishna. Haribol. Jai, Marcos Hahnemann. É isso. Haribol. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado. Luiz, Marcos, em Sanatani Samaj. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Haribol.